Alô galera, Vasco em Análise, meu canal no YouTube, aqui Marcelo falando. Eu já soltei vídeos sobre esse tema, mas é sempre bom a gente voltar e elucidar fatos para afastar narrativas tendenciosas e mentirosas, né? Outro dia um inscrito disse que eu estava falando bobagens quando criticava Flamengo e Fluminense no Maracanã. De forma cordial, nas mensagens eu falei, vamos debater. Me diz o que eu falei de bobagem, com argumento que eu respondo a você. Estou até agora esperando esse rapaz responder, para poder debater com toda educação. Mas caso ele não venha a responder, aqui vai mais um vídeo para ele tentar entender meus argumentos. Eu não quero entrar na cabeça dele, mas eu quero que ele entenda os meus argumentos para saber que eu não estou falando bobagem. Ele pode não concordar, mas bobagem não é. Bom, vamos lá. Lá atrás, o Maracanã, o governo do estado de Janeiro falou assim, opa, não quero mais custear isso. Eu quero colocar para iniciativa privada, né, para que venham a gerir o Maracanã. Aí, primeiramente, pegou o Odebrecht, blá, 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 e por fim, agora temos a dupla Fla-Flu, que quiseram e puderam participar do edital. Friso, o Vasco, lá atrás, antes desse contrato ser feito, e hoje esse contrato está expirado, não tem mais contrato de licitação, não tem mais contrato. Flamengo e Fluminense não tem mais contrato de licitação, está expirado o contrato. E como é concessão, não pode haver renovação de concessão. Sim, foi dada uma permissão precária de uso. Mas voltando lá, na narrativa, para não perder aqui o foco. O Vasco não poderia lá atrás participar, porque não tinha como marcar. Então, ficou de fora. E agora, com o contrato findo, tem direito. Todos têm direito agora de participar da licitação. Todos. Inclusive, na cláusula, nesse contrato que havia entre Fla-Flu, licitação, tinha lá uma cláusula dizendo, olha, todos os times podem jogar aqui no Maracanã. Administrativamente, Flamengo e Fluminense vão dizer sim ou não, e caso não obtenham uma resposta favorável, podem ajuizar uma ação nesse sentido. Inclusive, todas as ações que o Vasco ajuizou nesse sentido, de jogar no Maracanã, ele obteve êxito. Porque tem uma cláusula na licitação, que hoje está expirada, não está mais em vigor, que diz isso. Então o Vasco vem ganhando a possibilidade de jogar no Maracanã por essa cláusula existir. Não é porque o desembargador é bonzinho, porque o juiz é mauzinho e depois o desembargador é bonzinho. Nada disso. É porque tem essa cláusula e essa cláusula tem que ser respeitada. É um contrato público. Então, quando o Vasco lá atrás não quis participar, não pode ser punido por isso. Hoje ele quer. Ponto. E lá atrás, o Flamengo e o Fluminense eram obrigados a custear o Maracanã, porque o arrendamento estava com eles. E vou dizer aqui o arrendamento de forma bem vulgar, para o pessoal entender. Então, hoje o contrato está expirado. Né? O que é expirado? O contrato acabou. Tem que ser feito um outro. Mas como é bem público, e quando tem mais de um indivíduo, mais de um cidadão, mais de uma pessoa jurídica querendo o bem público, tem que haver licitação. Assim a Constituição fala. Então não tem que se falar em conveniência e oportunidade, nada disso. Até respondendo aqui um amigo meu, né, Júlio, que cisma em falar em conveniência e oportunidade, mas não é conveniência e oportunidade. Essa questão aqui é bem público, concessão, licitação. Bem público, mais de um querendo, licitação. Não tem para onde correr, né? Mas por que então se não se faz o contrato, uma nova licitação, e essa brincadeira está aí por 6 meses se desenrolando? Mais de 6 meses. Porque haviam exigências que até então foram cumpridas por Flamengo e Fluminense, ou se não foram cumpridas, passaram despercebidas, e se fechou lá o contrato de licitação com a dupla Fla-Flu. Ponto. Agora, com o contrato expirado, o TCE criou novas exigências
para liberar a licitação. Uma manobra. Olha, eles sabem que o Vasco tem duas empresas fortes por trás, mais a 777, para jogar no Maracanã, para tentar o Maracanã, para ter o Maracanã como seu arrendamento, em contrato de licitação, para o leigo poder entender. Então, nesse momento agora, o TCE, junto com o governador, eles vêm postergando isso, ou seja, 6 meses para o TCE liberar uma licitação, isso não existe. E o governador, de forma a ajudar aí a dupla Fla-Flu, notadamente Flamengo, porque ele é torcedor do Flamengo, vem renovando aí essa permissão de uso. Na verdade, acabou a concessão, houve uma permissão. O que está sendo renovado é a permissão de uso. A concessão não pode ser renovada. Tem que ser feita uma nova concessão. Ou pode ser renovada com uma nova licitação. Mero jogo de palavras. Então, nesse sentido, o TCE deveria liberar a licitação, mas não libera. Por quê? Várias exigências foram criadas e ele fala assim, TCE, olha, estou analisando essas exigências. E fica essa brincadeira sem que o TCE libere a licitação. E por que TCE? Bem público, ele tem que participar, ele tem que falar. Então aqui a gente não fala essa brincadeira que o pessoal está falando, né? Olha, o Vasco quer jogar na casa do Flamengo. Não, o bem é público. Se tem TCE, o bem é público. Tem concessão, o bem é público. Então não há que se falar casa do Flamengo, casa do Fluminense. Era quando havia o contrato de licitação em vigor. E como não há mais, o que acontece? Tem que haver nova licitação. Há alguns argumentos aí, notadamente dos jornalistas, dos youtubers e tal, flamenguistas, porque não falam a verdade, né? O Vasco vem danificando o gramado. Não. O Ganso agora declara que o contrato vem há muito tempo, que o gramado vem há muito tempo danificado. Vem ruim há muito tempo. Não é só de agora. Antes da partida entre Vasco e Galo, que choveu lá e mostrou as deficiências do gramado. Então o Flamengo e o Fluminense estavam com medo de uma suposta de número maior de jogos para mostrar o nível do gramado que está. E de antemão, vou voltar nisso, mas por isso já deveria haver um fim do contrato de licitação pelo Fla-Flu não cuidar do gramado. Se eu ganhei a licitação do Maracanã para cuidar do gramado e não estava cuidando, lá atrás já tinha que ter havido a ruptura da licitação. Por quê? Por má conservação do gramado pela dupla Fla-Flu. Ignorar isso é uma besteira. Se eu ganho uma licitação e tenho que fazer isso, inclusive é uma exigência, gramado ok, e eu descumprir, lá atrás tinha que ter havido a ruptura. E agora, mais um motivo para haver licitação e não renovar a permissão, para quem entra agora na licitação, que que bote o gramado em boas condições. Na verdade, em ótimas condições, que é o Maracanã, o maior estádio do mundo. E a Conmebol também, não pode se esquecer, quando o Flamengo jogou aqui com o Olímpia, ela deu uma advertência. Olha, Flamengo, se continuar assim o estádio, nós vamos ter problemas. Você não vai poder jogar aqui. Tá lá, foi uma advertência que o Flamengo levou. Ou seja, mais uma vez, antes do jogo do Vasco, já comprovava que o gramado não vinha sendo cuidado. Ou seja, mais um motivo para que, se estivesse em vigor a licitação, houvesse a ruptura do contrato, né? Vamos lá, o Vasco quer Maracanã para todos. Ele não quer ficar com o Maracanã sozinho. Se não quiser, ele fica, mas o Vasco quer Maracanã para todos. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Botafogo. O Botafogo não quer? Ok. Flamengo, Fluminense e Vasco. Se o Flamengo vive ridicularizando o Fluminense, e o Fluminense não faz nada sobre isso, tipo, o Fluminense não paga nada, o Flamengo paga tudo, então por que não bota mais um para pagar? Bota Flamengo, bota Fluminense e bota Vasco para jogar. É simples. Bota Flamengo, Fluminense e Vasco para licitar, desde eles entrarem. Mas vão ter muito número de jogos. Faz-se uma composição, faz-se um acordo. Olha,
O Flamengo e o Fluminense vão jogar todos os jogos aqui, porque não tem estádio para menos capacidade. E o Vasco em alguns jogos menores, o Vasco vai aceitar isso. O Vasco não é intransigente. Eu escutei da parte de alguns diretores do Vasco, escutei através de amigos que têm acesso a beneméritos e diretores do Vasco, da associação, dizendo o seguinte: o Vasco aceitaria que o Flamengo jogasse todos os seus jogos lá, o Fluminense também, e o Vasco tivesse menos jogos, já respeitando isso. Em jogos menores o Vasco poderia jogar lá, não tem problema. E parar com esse negócio de jogos maracanizáveis. O Vasco pode jogar todo e qualquer jogo, porque o Vasco bota mais torcida que o Fluminense e bota a mesma coisa que o Flamengo bota. O Vasco bota a mesma coisa que o Fluminense bota quando o Fluminense está bem. Mas sempre quando o Vasco está mal ou está bem, ele bota a capacidade total do Maracanã. E o Flamengo, às vezes, quando não está bem, bota 30 mil. E o Vasco é capaz de colocar em todo jogo, pelo menos 50 mil. Maracanã é para todos. Vasco, Fluminense e Flamengo. Deixa os três jogarem lá. Não tem problema algum. O Vasco não é intransigente. O Vasco não vai ser intransigente. Outra coisa. O Vasco quer entrar para fazer do Maracanã espetáculos, jogos. Não tem problema. Melhor, shows. Não tem problema. Allianz Parque faz isso. O Engenhão faz isso. É só você colocar assim, olha, de tanto a tanto não pode ter shows. Pode ter show em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Essas alegações não funcionam. Outra coisa. Não tem um restaurante hoje no Maracanã. Que vergonha. A piscina, que poderia ter gente lá como sócio, está abandonada. Então não é o caso de chegar e ficar aqui batendo, não. O Flamengo, nada disso. Tá ruim, houve a pandemia, bota os três para bancar o Maracanã, não tem problema algum. E o Maracanã seria, na visão do Vasco, Maracanã para todos. Ainda mais que o Vasco é o time do povo. Vasco tem São Januário e tem o Maracanã com proximidade dos seus torcedores que moram muito em comunidade, moram muito em subúrbio. O Vasco ele não tem ligação alguma com a Zona Sul. Então, São Januário e Maracanã é um local ótimo para que o Vasco possa abarcar os seus jogos, né? E para fechar aqui o vídeo, que ficou um pouco extenso, mas é importante a gente falar essa situação aí, só um adendozinho, tá? O Renato Maurício Prado lá bate na questão do Maracanã. Não, porque o Vasco não vai jogar no Engenhão. Não, o Vasco não pode jogar no Engenhão porque ele bota 60 mil, 70, 80. Se tivesse 100, ele colocaria 100. Então o Vasco está tentando jogar num estádio que está sem contrato de licitação, está precário, então está uma permissão, num estádio que cabe mais pessoas, que é o Maracanã. Mas voltando aqui, esse cidadão Renato Maurício Prado, que qualquer coisa ele bate no Vasco, para fechar aqui, ele, olha, o Paiê, ele é meio esquisito, hein? Disse que defende o racismo, mas não é bem assim. Olha, ele é meio estranho, houve um negócio meio estranho aí. E hoje foi constatado lá, pelos seus pares, que ele se enganou. Porque o Renato Maurício Prado disse que ele teria ido de encontro ao que o Vinícius Júnior falou quando foi preconceituado, quando sofreu racismo. E não. Percebeu-se que o Paiê fez uma postagem contra o Neymar com relação a outra coisa que não era sobre racismo. Jamais o Paiê ficaria contra o Vinícius Júnior. Por quê? Porque ambos, o Vinícius Júnior, inclusive, até mais do que o Paiê, rebate, destrói o racismo. E o Paiê veio para cá também. Primeira coisa que ele falou quando veio para cá: vim para cá não só pelo dinheiro, que eu estou milionário, talvez bilionário. Vim para cá pela causa do Vasco, que é brigar contra racismo, preconceito e blá blá blá, blá blá blá. Se gostaram do conteúdo, curtam aqui o YouTube, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Amanhã tem mais vídeos, esse é o segundo vídeo. Hoje falei no primeiro vídeo campo e bola, falei agora de novidade. Amanhã boto também um campo e bola, vou falar sobre quem não joga no Palmeiras,
Vou falar quem joga, como é que pode ser o esquema tático do Palmeiras e novidades em geral do Vasco, tá? Fiquem com Deus e Vasco da Gama.